Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui o psicólogo Gabriel Câmara e nós vamos falar sobre ansiedade e dependência do celular em crianças. E aí eu tenho algumas perguntas que eu quero começar a te fazer aqui. Você é do tipo que deixa o seu filho com o celular enquanto você está trabalhando? Enquanto você está arrumando a casa? Quando você sai, está no restaurante, você deixa lá o celular para ele ficar quietinho? Quantos anos o seu filho tem? 2, 5, 7? Bom, médicos especialistas estão debruçados sobre esse tema. É preocupante porque até que ponto isso não se torna prejudicial? A criança que fica muito tempo ali naquela tela. E aí, será que realmente 2 anos é a idade já para você estar deixando celular na mão de uma criança? Você tem reparado isso ao seu redor? E aí, eu quero trazer aqui um exemplo e aí a gente vai esquentar o nosso papo que vai começar já já. Do autor do livro A Geração Ansiosa, o psicólogo social Jonathan Haidt. E ele propõe 4 ações urgentes. E aí eu te pergunto em qual você se encaixa ou o que você está deixando passar. Ele questiona e pergunta: nada de smartphones antes dos 14 anos. Você concorda? Ele também diz: não ter redes sociais antes dos 16. Escolas têm que ser espaços completamente livres de celulares. Bom, aqui no Rio já tem uma lei, eu também não sei se está funcionando, tá? Porque a gente sempre fica com aquela sensação de que nada funciona de verdade. Criança não leva celular para a escola, nas escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. Substituir a dependência do celular por uma infância mais independente, com mais brincadeiras e riscos. Hoje, se bem que eu sou de 83, né? Então, final dos anos 80 e início dos anos 90 foi ali a minha infância. E eu brinquei na rua, eu não tinha, né, celular. Essa geração, ela já chega com o celular. Como é que faz? É o que nós vamos saber um pouquinho agora, a partir de agora, com o meu convidado, o psicólogo Gabriel Câmara. Então eu faço convite para você ficar aqui com a gente, deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. Esse bate-papo. Vamos lá. Ele vai entrar aí. Opa! Olá, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Gabriel? Maravilha, e você? Eu tô te ouvindo muito baixinho, Gabriel. Eita, vamos ver se é o que eu posso fazer aqui. Será que você está me ouvindo bem? Super bem. E agora, você Não, conseguiu escutar melhor? era eu, não era você não, era eu que estava com som baixo aqui. Ah, tá, que maravilha então. Gabriel, muito obrigado por você ter aceitado de pronto estar conversando comigo. Esse tema é um tema muito relevante, está muito em questão aí. Mas antes da gente Perfeito. entrar no eu primeiro preciso perguntar: você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Todo mundo que está aqui? Perfeitamente. Então tá certo. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria saber um pouquinho de você, Gabriel. Pesquisando ali um pouquinho de você, eu vi que você tem um trabalho muito ligado, né, ao lado infantil, o autismo, esse assunto também muito me interessa. Eu queria que você falasse também um pouquinho do mundo, queria que você falasse um pouquinho de você aqui para gente. Perfeito, Fábio. Você me escuta bem, Fábio, agora? Tranquilo? Perfeito. Perfeito. Então, vou me apresentar. Eu sou Gabriel Câmara, sou psicólogo clínico infantil, né? Sou especialista em ABA, né? Que é uma análise, é uma área da análise do comportamento aplicada, é a área científica da psicologia aplicada ao público com transtorno do espectro autista, né? Conhecido como TEA, né? O autismo. E a deficiência intelectual também. Também sou especializando em neuropsicologia, que é uma área que eu acho muito interessante, muito importante também, né? É uma área que a psicologia em si, nessa área da intervenção ABA, Fábio, é uma área que sempre chamou minha atenção, né? A gente pega essa abordagem e essa disciplina na faculdade
bem no início da graduação mesmo, né? Segundo período, mais ou menos, que a gente pega essa questão da análise aplicada do comportamento, que é essa área científica da psicologia. E é uma área que é muito interessante porque é uma área mais pragmática, é uma área mais científica, tem previsão e controle, você consegue ter mais dados concretos e mais fidedignos, né? Então a gente deixa um pouco a subjetividade de lado e vem mais para a praticidade, né? E falando de público infantil, é muito importante a gente ter algo mais concreto e mais prático, certo? Então, hoje em dia, eu sou psicólogo clínico, igual eu expliquei para vocês. Atendo em uma clínica aqui em Goiânia, sou coordenador de uma clínica, né? Tenho meus pacientinhos aí que variam de 2 anos a 18 anos, né? Já estou nessa área aí, já tem mais de 5 anos, né? E o meu trabalho é tentar ao máximo gerar... O meu dilema, Fábio, é gerar qualidade de vida para as famílias, né? Principalmente, nosso objetivo é para as famílias, né? Eu sou psicólogo infantil, mas meu foco não é só a criança, é a família. Porque quem que é a rede de apoio dessa família, né? Isso é muito importante a gente tentar trazer por esse lado. Quem que é a rede de apoio para essa família, né? Gabriel, você sabe que eu trabalho numa instituição, eu sou jornalista nessa instituição, e é uma ONG. E lá nós cuidamos de crianças com doenças raras, crônicas e complexas, de famílias em vulnerabilidade social. E muitas dessas crianças também têm autismo. E o que você falou, cuidar da família, é exatamente isso, porque como é que você aprende a lidar com essa criança? Como é que você faz com que ela tenha mais qualidade de vida? Então, acho que é exatamente isso que você apontou. Perfeito. Então, assim, é isso, Fábio. Então, assim, o nosso objetivo enquanto profissional da área da saúde, atendendo esse público que será futuros pais, futuras mães, né, que desenvolverá uma família, né? Então, assim, esse é o nosso propósito, que é desenvolver qualidade de vida. E, Fábio, como nós desenvolvemos isso? Através de quê? Comportamento, né? Porque o ser humano nada mais é do que relação de comportamentos, né? Por exemplo, existem basicamente 2 tipos de comportamento: o comportamento operante e o comportamento reflexo. Por exemplo, a luz aqui. Se eu olho para a luz, a minha pupila contrai. Então, é um comportamento o quê? Instintivo. Logo, é muito diferente eu, por exemplo, olhar para uma bicicleta e simplesmente pedalar. Eu pedalo pela consequência do comportamento, que é o deslocamento, que é a qualidade de vida, né, emagrecimento, sensação de bem-estar e assim sucessivamente. Então, nós profissionais dessa área, nosso objetivo é o quê? Pegar esses comportamentos disfuncionais ali do indivíduo, desse público infanto juvenil atípico, pegar esses comportamentos disfuncionais através de uma avaliação, que a gente parte de um pressuposto de uma avaliação psicológica, né? E a partir daí eu vejo as potencialidades e dificuldades. E aí eu vou modelar esses comportamentos que são de dificuldades, né? Que são comportamentos desafiadores, modificando esses comportamentos para quê? Para comportamentos cada vez mais funcionais dentro de um contexto social, gerando o quê? Independência e qualidade de vida. Seria mais ou menos isso. Muito bem. E aí, quando a gente entra dentro do nosso tema, aí entram algumas questões, né? Eu falei lá no início do uso excessivo do celular. E hoje você percebe que hoje estão usando isso como um método de meu filho agora fica quietinho. Eu escuto muito É, isso. Eu boto desenho lá para ele no celular e vou arrumar a casa, falo no telefone, ele fica quietinho. Até que ponto isso pode ser completamente prejudicial ou de vez em quando tudo bem? assim, Fábio, vamos lá. Eu acredito, enquanto profissional, que tudo em excesso faz mal, né? Então, por exemplo, se a gente bebe muita água, a gente acaba desidratando. Se eu tenho muito acesso a exercício físico que teoricamente seria saudável, o nosso corpo não aguenta, certo? Então, assim, tudo com moderação, tudo com supervisionamento, tudo com uma função para determinado. Qual que é a função disso? Para que eu vou utilizar o celular? Por exemplo, o que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje em dia a tecnologia ela vem em vários momentos para o quê? Para auxiliar nós profissionais, por exemplo. Por que que hoje em dia se escuta falar tanto de TEA, por exemplo? Pelo avanço da ciência, avanço de profissionais, né, de conhecimento do assunto, tanto nas escolas.
tanto dos pais. Por exemplo, através da tecnologia, você que está no Rio de Janeiro e eu que estou em Goiânia, a gente tem essa comunicação, né? Então, nesses aspectos, a tecnologia está ali para facilitar e nós estamos tentando o quê? Disseminar o conhecimento em uma área que seria, uma área não, desculpa, sobre um tema que seria sobre o uso de telas, por exemplo, né? Então, assim, tudo depende. Porque, por exemplo, depende do quê? Para eu tentar me fazer bem entendido. A Organização Mundial da Saúde diz que o uso de telas seria inicialmente 2 anos de idade. Então, antes dos 2 anos, não é interessante. Ah, Gabriel, mas 2 anos é muito pequenininho, então realmente não faz sentido. Quando que seria interessante? De 2 a 8 anos, poderia utilizar. A Organização Mundial da Saúde menciona que seria interessante 1 hora por dia. Ah, então é simples. Então eu vou entregar o celular 1 hora por dia, tá tudo certo. Primeiro que a gente sabe que não fique nessa 1 hora, né? Porque nós mesmos adultos com repertório ali, né? Uma série de repertórios, a gente fica ali no Instagram, lá passando lá no Instagram, stories, isso, aquilo, quando vê, passou 1 hora, né? Só que a Organização Mundial da Saúde, Fábio, ela adverte que 1 hora supervisionada, né? E a gente sabe que muitas das vezes, quando esse público, né, eu falo público infantil juvenil porque crianças, adolescentes, hoje em dia as crianças, Fábio, têm muito acesso à informação, né? Então, assim, elas vêm se desenvolvendo cada vez mais. Então, hoje, se você entregar um celular para a criança, provavelmente ela consiga resolver um problema. Sumiu a Acesso a esse sua estímulo voz. eletrônico. Então, o que eu quero dizer? Depende do uso, se é um uso de qualidade. Por exemplo, o estímulo eletrônico, ele é positivo se você tem uma mediação. Por exemplo, você está num momento de qualidade com seu filho, né? Aí você vai jogar um videogame, por exemplo, que é um tipo de tela, uma televisão, né? Ou você vai assistir um filme, né? Que você pode, um documentário que você desenvolve esse conhecimento. Ou, por exemplo, você está querendo trabalhar as AVDs que a gente fala, né? Que é atividade de vida diária. Então, nós vamos aprender a escovar os dentes. E tem aqueles videozinhos lúdicos que explica ali como fazer isso. Tem jogos lúdicos, jogos educativos, que a gente vai escovar o dente sujo, então vamos clicar lá. Você entendeu? Esse tipo de estimulação, lembrando que supervisionada é funcional. Lembrando que 1 hora por dia. E nós sabemos, sabe, que isso é muito complexo. Porque existe até uma ferramenta do YouTube Kids, que é uma ferramenta para pais, né? Que você consegue filtrar os conteúdos, por exemplo, em relação a vídeos. Mas muitos jogos não tem isso, né? E a gente sabe que em vários momentos as crianças, elas replicam o que elas mais têm contato. Vídeos, jogos, né? Esses assuntos ali em relação até ao próprio Instagram, né? Hoje em dia essa profissão vem em ascensão cada vez mais, que é o influencer, né? Então muitas crianças querem imitar alguns influencers, né? E aí gera uma série de comprometimento. Mas pode falar, não vou te atrapalhar, não, porque eu falo muito, Fábio. O jornalista adora isso, pode falar à vontade. Aham. Quando você citou aí de criança, influência, e aí eu citei aqui no início, né, o psicólogo aqui que falou sobre essas questões aí do uso do celular, a idade. Você acha, então, que tudo bem criança ter rede social? Depende. Eu acredito, enquanto profissional, que a rede social seria interessante a partir dos 14 anos de idade. É o que Ah, me fala. Gabriel, é porque isso é recomendação médica, né? A partir dos 14 anos. E isso não significa que o indivíduo com 14 anos ele está apto para receber esse tipo de informação. Por que que eu falo isso, Fábio? Porque nós temos que entender que porque o estímulo eletrônico, quando eu falo estímulo eletrônico, não é só o celular, não é só o tablet, não é só a televisão, é esse mundo conectado, né? Como eu mencionei, você de Goiânia, você de Rio de Janeiro ou de Goiânia, aquela interação ali muito rápida. Porque o que que acontece? Vou tentar explicar para você ver se você entende de uma maneira bem tranquila. Hoje em dia, o que que a gente consegue observar? Que o ser humano, isso já tem muitos estudos que comprovam, o ser humano ele é reforçado pelas consequências. Então, assim, por que que a gente age nos comportamentos? Pela consequência. É o que eu expliquei em relação ao estímulo, quando a gente fala de uma operação motivadora em relação a um comportamento operante. Então, por que que eu realizo algo? Pela consequência.
O ser humano realiza as coisas pela consequência. Então, por que que eu vou levar o meu filho na terapia? Pela consequência, qualidade de vida, por exemplo. Certo? Por que que eu dou o celular para o meu filho quando eu estou lá no almoço, em família, ou com meus amigos? Pela consequência, para ele ficar mais tranquilo, né? Qual que é a consequência para esse público infanto-juvenil em relação ao estímulo eletrônico? É uma consequência, uma série de estímulo sensorial, uma sobrecarga sensorial. Então, olha o que eu falei, sobrecarga. Então, é além da carga natural, digamos. E, Né? Então, e aí, onde é que está esse start, o Gabriel? Porque é bem tênue isso que você está falando. Eu estou no almoço com os amigos, eu deixo o celular para o meu filho ficar quietinho. uhum, Aí eu estou no carro e boto ele para poder estar assistindo alguma coisa, ele vai ficar quietinho. Então, quando é que quando é que acende esse alerta, esse alarme de opa, peraí, estou me perdendo por aqui. uma coisa importantíssima que eu falo para os pais dos meus pacientes, Fábio, é o quê? Essa questão do controle instrucional. Então, a gente não consegue mediar relações entre mediadores do processo, que poderia ser equipe, poderia ser os pais, poderia ser família, com as crianças, sem o controle instrucional. Gabriel, o que é o controle instrucional? Eu ter controle sobre as minhas instruções. E qual que é o start em relação a isso, que é a sua pergunta? Quando eu consigo observar uma dependência do estímulo eletrônico. Por exemplo, um exemplo que acontece muito, Fábio, utilizar estímulo eletrônico para comer. Ah, então o fulaninho ele só come através do estímulo eletrônico. Existem estudos que comprovam que esse encadeamento entre estímulo eletrônico com alimentação, o nível de saciação é como se fosse equiparado ao nível de saciação com o uso de drogas. Para você ver o nível de reforçamento que o indivíduo tem ali. Né? E se nós, adultos, temos essa dificuldade, às vezes, de absorção em relação ao estímulo eletrônico, imagine uma criança que possui menos repertório. Né? Então, assim, à medida que eu consigo observar, poderia ser uma ansiedade ali. Então, o que a ansiedade causa? Por exemplo, filho, agora você está querendo o vídeo, mas agora o papai não vai te entregar. Percebe uma agitação motora, percebe uma irritabilidade, percebe uma dificuldade num tempo de espera. Tipo, por exemplo, falar, não, quando a gente chegar em casa, a gente vai assistir o vídeo, ou você vai ter acesso à tela por alguns minutinhos. Quando você percebe uma dificuldade desse público infantil entender a demanda que foi solicitada, é um sinal de alerta. Porque o adulto ele é responsável por mediar as relações. E a criança ela tem que entender esse nível em relação ao nível, digamos, de hierarquia de suporte. Porque o adulto está ali para dar esse suporte, entende? Pode falar. Pesquisando para um papo aqui, eu li agora também, eu devia ter, eu não guardei onde foi, se foi alguma revista, enfim, que a criança, ela só passou a comer, o pai, a mãe foi tentar tirar o celular, a criança não comia. Como é que pode isso? Justamente, justamente. Então, assim, por quê? Porque tem uma ligação. Então, assim, vira um estímulo que auxilia no processo. Então, por exemplo, por que é tão complexo a gente trabalhar isso? Mas eu posso passar algumas dicas para a gente auxiliar nesse processo. Complexo por quê? Porque tem uma dependência dentro do processo de alimentação, porque vira um comportamento o quê? Habitual. Toda vez que eu como, eu vou ter acesso ao vídeo. Então, eu tenho uma sobrecarga multissensorial, além de um estímulo que seria um estímulo alimentício, que é fisiológico, que é a saciação alimentícia. Então, Mas além de ter estímulo... Pode falar. isso não seria, por exemplo, uma troca que eu faria, e aí ela não é uma troca saudável, se eu falasse assim, filho, se você comer direitinho aqui a comida, você vai ficar um pouco com o celular. Isso seria, vamos fazer o seguinte, assim, eu estabeleceria mais ou menos 4 passos para a gente tentar trabalhar esse processo. O primeiro passo não significa que é uma via de regra, são possíveis tentativas para a gente desenvolver essa volta desse controle instrucional e uma verbalização que a gente utiliza, que é um termo técnico que eu vou explicar para vocês, que chama fading out, que é um esvanecimento. A gente está diminuindo o nível do reforçador. Então, por exemplo, como eu mencionei a vocês e vou mencionar novamente, o nível de reforçamento desse estímulo eletrônico, principalmente, é muito alto. Então, para eu perder a operação motivadora para o uso de tela, eu preciso o quê?
diminuir o nível desse reforçador para níveis cada vez menores. Então, eu vou utilizar a sua própria fala. Como que eu vou utilizar isso, por exemplo? Eu poderia fazer combinado? Claro. Só que o interessante no início é o quê? A gente tentar diminuir o uso da tela. Como que eu poderia fazer isso? Eu li alguns estudos falando que quanto maior a tela, menos prejudicial é. Por que isso, Gabriel? Porque pensa comigo, o celular ou o tablet, concorda comigo que quando a gente está com o celular ou o tablet na mão, a gente clicou, é causa e efeito. Cliquei na hora. Eu não tenho tempo de espera, eu não tenho frustração porque eu cliquei de imediato. Agora, por exemplo, e a televisão? A televisão eu tenho um controle, mas a probabilidade... Hoje em dia as televisões são bem tecnológicas também, né? Mas a gente pensando numa televisão que passa um filme de início, meio e fim, a gente trabalha de um raciocínio lógico, de um início de uma demanda, de um desenvolvimento de uma demanda e de uma conclusão de uma demanda. Então eu poderia tentar transferir. Então o primeiro ponto que eu comentaria em relação a isso seria tentar fazer esses combinados ao ponto de... Vamos comer então assistindo um videozinho na televisão, por exemplo, sem pausar, né? Porque esse controle, esses comportamentos repetitivos que geram essa liberação dessa dopamina, por exemplo, que é um hormônio que dá essa sensação de prazer ali, instantâneo, imediato, aquela euforia, né? Aquela ansiedade ali, né? Então eu não vou ter tanto controle. Então eu estou começando o quê? Diminuindo o controle da minha criança, de um estímulo que é mais imediatista, de causa e efeito, eu clicar, pausar, eu clicar, voltar, de uma tela maior que é algo mais social, que todo mundo está assistindo, eu não tenho tanto controle para modificar ali, para pausar, para voltar, para escutar o sonzinho repetitivo. Começa por aí. Segundo ponto, o que nós poderíamos tentar trabalhar? À medida que esse indivíduo vai tendo acesso a esse tipo de novas habilidades para novos estímulos, no caso da televisão, eu vou diminuir mais o nível desse reforçador. Então, fulaninho, nós vamos comer agora, você vai assistir a televisão, mas agora nós vamos assistir com volume inferior. Ou, por exemplo, nós vamos colocar menos tempo e coloca o cronômetro. Por que cronômetro, Gabriel? Porque o cronômetro é para ter um estímulo visual de suporte. Porque muitas das vezes, Fábio, os comportamentos inadequados, eles vêm pelo quê? Pela dificuldade da criança se fazer entendida. Então ele tenta se expressar, só que a ansiedade, ela gera comportamentos o quê? Inadequados. Né? Aquela sudorese, eu tentar me explicar, não conseguir, aquele nervosismo, as palavras não saem, logo gera comportamentos inadequados. Né? Então ali um cronômetro para mostrar o tempo que eu vou ter acesso ao meu reforçador, certo? E à medida que eu for me desenvolvendo nesse processo, eu posso colocar 2 colheradas, a gente assiste 10 segundinhos do vídeo, por exemplo, ou 10 segundinhos do filme. Você entende? Ou, por exemplo, eu vou diminuir a luminosidade da televisão, a luminosidade do tablet. Então, eu estou retirando esse grau de saciação. Porque, assim, como eu estava explicando, o estímulo visual ali, o estímulo eletrônico, ele tem um reforçamento visual, reforçamento auditivo, reforçamento tátil, pelas vezes pelas vibrações, e são sensações tudo ao mesmo tempo e instantâneas. Então, é uma sobrecarga multissensorial. Então, para a gente tentar equiparar, Fábio, esse nível de reforçamento com outros estímulos é muito difícil. Você entende? Pode falar. Mas aí tá ótimo, você está explicando para a gente assim, esmiuçando, é isso mesmo, muitíssimo Top, obrigado. bom demais. A nossa atenção, ela tem que ser, eu digo a nossa atenção quanto pai, quanto mãe, mas nem sempre ela é tão redobrada assim. E aí, quando você falou aí das reações, quais são essas reações? Que tipo de criança? Você citou uma, a criança começa a ficar mais nervosa, aí começa a suar. Onde eu tenho que começar a ficar preocupado assim, opa, isso não está legal. Perfeito, perfeito. O primeiro ponto é um nível de reforçamento arbitrário. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu só quero acesso ao eletrônico. Isso basta para mim. Às vezes, até uma necessidade fisiológica de alimentação não basta. Às vezes, você vai conseguir observar uma dificuldade de alimentação, que é uma necessidade fisiológica, né? Às vezes, a gente vai conseguir observar um isolamento. Então, eu não preciso ter contato com terceiros. Eu estou com o meu estímulo eletrônico, está tudo bem. Então, isolamento, então, dificuldade de alimentação, uma rigidez comportamental. Eu falando sobre isso, pode falar. Deixa eu te interromper de novo. Vai lá. Eu esqueço seu nome, tá?
eu esqueço. Ah, Eu vi um vídeo, você abriu assim um armário, vários foi. brinquedos. Você me disse que isso vem errado. Aí quando a gente leva para casa, eu fui recentemente, não vou citar nomes, mas eu fui recentemente na casa de amigo, e eu vi assim, cada criança com o celular na mão. Eu falei, cadê o brinquedo dessa criançada? O tempo, os tempos mudaram, é isso? Assim, sabe o que eu vejo? Como eu mencionei anteriormente também, Fábio, hoje em dia o ser humano, Darwin diz, pela evolução das espécies, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, a evolução das espécies, que o ser humano, ele naturalmente poupa energia. Então, se o ser humano naturalmente poupa energia, eu vou ficar gastando energia. Porque, por exemplo, eu entendo o lado dos pais, de, nossa, eu tô cansado, eu trabalhei pra caramba, eu vou ter que ir lá ficar brincando. Às vezes eu faço isso, mas às vezes é pouco tempo. Eu quero ficar tranquilo, eu quero tomar meu vinho com a minha esposa, né? Eu vou deixar meu filho brincando ali num joguinho legal. Às vezes o pai tem uma intenção positiva. Só que algo que é muito importante a gente comentar, porque o estímulo eletrônico, ele pode ter em alguns momentos, como eu expliquei, por exemplo, as AVDs, a gente trabalhar essa questão do dia a dia, é legal, mas eu simplesmente terceirizar uma educação. Então, eu vou colocar vídeo para o meu filho, que ele vai aprender ali, vai ter acesso à informação, e isso é uma informação é uma informação duvidosa, sabe por quê, Fábio? Porque a gente fica, é uma informação passiva. Porque o ser humano, como que a gente aprende a ter essa bagagem, esse repertório cultural? Até a nossa fala. A nossa fala, Fábio, que eu estou utilizando hoje, você está utilizando, foi um comportamento que é aprendido. Talvez você com mais dificuldade, eu com menos. Mas foi um comportamento aprendido com nossos mediadores, certo? Mas sem fugir do assunto. O comportamento aprendido que os pais aprendem também por alguns momentos por um certo comodismo. De falar, tem o brinquedo aqui, você, filho, você tá livre. Ou você brinca aqui, ou você brinca com a tela, tá tudo bem. Você tá no seu momento de lazer. Só que a criança, ela tem direitos e deveres no brincar. Porque o brincar é o, entre aspas, é o trabalho da criança ali. Você desenvolve, com brincar, você desenvolve o quê? Habilidades motoras, né? Você desenvolve habilidades motora fina e motora grossa, então movimentos de pinça, movimento de consciência corporal. Você desenvolve um processo de fala, porque se você está brincando com um coleguinha, você tenta desenvolver uma socialização. A socialização está diretamente ligada à fala, está ligado a um brincar imaginativo, coisa que os estímulos eletrônicos não traz, porque o estímulo eletrônico, ele te traz as coisas na mão. Tá pronto. Se você quiser eu queria saber daqui 10 mil anos atrás. Coloca no Google. Você tem um monte de informação imediata. Então, isso gera uma frustração. Né? Então, muitas das vezes, como uma forma de esquivar das frustrações, os pais utilizam o estímulo eletrônico para. Porque assim, o dia já está tão cansativo. Deixa eu colocar um estímulo eletrônico para o meu filho ficar tranquilo, eu fico tranquilo. E lembrando, Fábio, eu não estou aqui para punir pai, esse não é meu objetivo. Mas que tenha consciência do que para a gente entregar os estímulos eletrônicos para os filhos tem um preço. Tem um preço. E isso é um preço biopsicossocial. O que é esse preço biopsicossocial? Bio, que vem dessa parte biológica do corpo, que é o quê? Um sedentarismo. Porque o eletrônico, eu estou ali o tempo todo com o eletrônico, eu não me movimento, eu estou parado, me dá uma vontade de comer também, porque eu estou ali tranquilo. E, Fábio, vamos lá. É ruim a gente estar lá. Nossa, eu quero um dia off. Vou ficar com a minha esposa assistindo um filminho, bebendo um suco, ou comendo alguma coisinha. É bom. É bom. Só que afeta essa questão do sedentarismo pro jovem, para a criança, né? Fica uma criança sedentária, ela não tem um desenvolvimento motor. Isso atrapalha o psicológico. Por quê? Porque eu tenho tudo que é entregue é de uma forma pacífica. Eu não vivo experiências para de fato discernir se isso realmente faz sentido. Eu vivi isso. Eu pulei, nossa, eu vivi isso. Eu subi na árvore e não me atentei que o galho estava seco. E eu caí, machuquei. Agora eu entendi. Eu vivi isso para conseguir absorver esse comportamento, para conseguir desenvolver esse repertório. E o social é a socialização. Hoje em dia, quantas vezes eu, dentro às vezes do consultório, né, às vezes nas recepções, eu vejo as crianças uma do lado da outra, quietinha, com a tela. Aí muitos pais às vezes falam, nossa, que bonitinho, tá brincando ali no seu momento. Que momento que é esse? Porque muitos jovens e crianças deixam de viver o agora de uma forma social para viver algo que é imaginário, certo? E aí teve o termo que já foi utilizado muitas vezes também do autista virtual. Já ouviu falar, Fábio? Do autista. Autismo virtual. Já ouviu falar? Foi um termo que foi utilizado em alguns momentos
Porque Não. alguns estudiosos fizeram uma comparação de um público que teve acesso a estímulo eletrônico por 4 horas por dia e um outro público não teve. E esse público, o público que teve acesso a esse estímulo eletrônico durante 4 horas por dia, ele apresentou sintomas parecidos com o transtorno do espectro autista, que seria o quê? Dificuldade de socialização, rigidez comportamental, inflexibilidade cognitiva, né? Uma dificuldade de uma verbalização, de se expressar, você entendeu? Só que não existe esse termo, né? E a gente sabe que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, é algo que tem característica genética e assim sucessivamente. Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria, assim, Gabriel, e como é que a escola pode ser uma aliada nesses casos? Ou ela já é uma Então, aliada? assim, eu acredito que a escola, nesse aspecto, ela é aliada. Porque a escola, e algo importante a se comentar, o indivíduo que tem muito acesso à tela, ele tem baixa operação motivadora para a escola. Ué, Gabriel, mas por quê? Porque ele tem acesso aos conteúdos, por exemplo, escolares, dentro da tela. Ele pode trabalhar sobre matemática, o joguinho de matemática, Sudoku, por exemplo, né? O Duolingo, quer saber sobre línguas. Aí chega na sala de aula, vai trabalhar algo que ele já tem conhecimento. Se você já tem repertório sobre aquilo, você vai ter um engajamento sobre o assunto? Não vai. E o papel da escola não é só a aprendizagem, é a socialização, é a troca de conhecimento de uns com os outros. É o pareamento de iguais, por exemplo, crianças de 8 anos com 8 anos, experiências cada vez mais subjetivas de cada indivíduo que, alinhados, se tornam indivíduos cada vez mais sociáveis, esse desenvolvimento social, que é muito importante. Você deu um nó aqui agora na minha cabeça. Porque eu estava conversando outro dia com uma vizinha minha, e ela falou assim: o meu filho agora na escola, cada um tem um computador. Cada coleguinha tem o seu computador para trabalhar, para estudar, e quando vai para casa, tudo online. Então, você pode acessar para fazer o dever de casa pelo telefone, pelo smartphone, pelo computador. E aí? Tá tudo bem É, por aí? e nesse aspecto, eu, enquanto profissional, acredito não ser algo interessante. Por quê? Porque, mais uma vez, a questão da passividade, né? Então, assim, a gente está tendo uma transferência de situações ali em relação a... Antigamente, por exemplo, a informação, como que a gente teria? Livros. Vai na biblioteca. Hoje em dia, justamente. Eu, por exemplo, eu tive acesso à biblioteca, né, lá na faculdade, né? Mas, assim, eu venho da época da tecnologia também, né? Não tô falando que eu sou super novinho, não é isso também, né? Mas Você é novinho, Gabriel, você é novinho, você não teve o seu não. pois é, então assim, eu venho da época, Fábio, da tecnologia sim, mas como eu mencionei, tem dois viés. A tecnologia ela vem para auxiliar a nossa vida, assim como nós estamos utilizando a tecnologia agora para tentar disseminar o conhecimento, certo? Em contrapartida, a tecnologia ela vem para o quê? Para uma passividade. Então, assim, se eu consigo às vezes responder minha atividade no estímulo eletrônico, computador, cada indivíduo tem seu computador, cadê a psicomotricidade fina de identificar letras, de escrever letras, palavras, textos? Cadê esse momento do indivíduo consigo mesmo, de estar escrevendo, de estar nesse momento da interação dele com ele mesmo, ele com o seu próprio corpo, desenvolvendo esse material? Porque isso é importante, porque o indivíduo, para ele de fato aprender, ele precisa o quê? Viver experiências. E essas experiências digitais, elas são o quê? Muito imediatas. E é isso que eu quero trazer, porque o nosso tema é ansiedade. E o estímulo virtual, o estímulo telas, eletrônico, ele traz ansiedade. Por que que ele traz ansiedade? Porque é muito imediatista. Eu falo muito sobre algo que se chama princípio do prazer. Gabriel, o que é o princípio do prazer? É o aqui e o agora, é o imediato. Se eu quero acesso à tecnologia, Google. Se eu quero uma comida, é um iFood. Se eu quero ir para algum lugar, Uber. Tem vários aplicativos que a gente hoje em dia tem aplicativo até de vaga. Você acha vaga pelo satélite. Você entende? Então, assim, a tecnologia ela vem para auxiliar, mas ela vem para cada vez mais, entre aspas, atrofiar o cérebro, porque o cérebro é um músculo, Fábio.
A gente esquece disso. Então, se o músculo que não é desenvolvido, que não é hipertrofiado, que não é estimulado, ele atrofia. Então, a gente consegue perceber muitas vezes que a gente está trabalhando, às vezes, com algum público ali, às vezes um comportamento que. Tem muitos hoje, muitas vezes a gente consegue observar diagnósticos de TDAH que não são fidedignos. É falta de estimulação. É falta de viver o contexto, de se expor nas contingências. O que são as contingências? Tudo na nossa vida é contingência. Se eu tenho acesso a um copo, quem falou que isso aqui era copo? Foi um comportamento que é aprendido. Eu desenvolvi isso pelas minhas experiências. Minha mãe falou que era o copo, meus familiares, meus amigos falou, e a gente vai internalizando isso e vai memorizando isso. A cadeira que nós estamos sentados, por que nós estamos sentados? Pelas consequências. Mas são consequências que a gente viveu fazendo. E eu vejo muitas das vezes que a tecnologia está indo para um lado de simplesmente deixar o cérebro cada vez menos funcional, né? E nós falando de um ponto de vista de crianças, isso é muito prejudicial, porque a gente começa a identificar indivíduos cada vez mais passivos. Uma criança diagnosticada com ansiedade pode virar uma depressão? Pode, pode, com certeza. Porque a maioria dos casos, o que acontece? Porque vamos lá, algo que é muito importante comentar, que eu não sei se muita gente sabe. Fábio, você já ouviu falar de ansiedade funcional? Eu já falei sobre ansiedade aqui, mas como é que funciona? Ansiedade Pois é, funcional. porque muita gente, Fábio, fala sobre ansiedade como algo ruim. E realmente a ansiedade, se você for ao pé da letra, ela é uma condição que transforma significativamente os comportamentos do indivíduo. Sudorese, irritabilidade, falta de atenção e assim sucessivamente. Mas existe uma ansiedade que ela te prepara para um futuro incerto, que ela te faz sair de uma zona de conforto, comodismo, para você se preparar por algo. Olha a analogia. Prova. Eu tenho uma prova de história amanhã. Caramba, o que eu vou fazer? Eu não quero mostrar meu boletim para minha mãe com a nota ruim. Eu vou me preparar para esse futuro incerto. Como que eu me preparo? Vou estudar. Então eu estou tendo uma previsão e controle em decorrência de um comportamento meu sobre uma futura frustração em relação a uma possível nota ruim. E a ansiedade, nesse aspecto, ela está ali para auxiliar esse comportamento de me preparar para esse futuro que é incerto. Se eu estudo, eu tenho maior probabilidade de receber uma boa nota e ser reforçado por essa boa nota. Se eu não estudo, eu não tenho uma probabilidade de ter um desenvolvimento efetivo dentro dessa prova. E a ansiedade, ela está associada a vários outros tipos de transtorno. Né? Porque se a gente for pensar em ansiedade, sem falar de tela, a ansiedade para o jovem, a ansiedade infantil, ela é nada mais do que os mesmos comportamentos que causa a ansiedade, por exemplo, pela tela. Que é o quê? Dificuldade de tempo de espera, irritabilidade, dificuldade de frustração, dificuldades fisiológicas, então dor nos olhos, crises de enxaqueca, dificuldade de sono. Por quê? Porque, por exemplo, dorme mal, sendo que é uma necessidade fisiológica. Então, assim, por essa sobrecarga multissensorial das telas. Então, as luzes das telas, ela impede a liberação da melatonina. A melatonina é um hormônio responsável pelo indivíduo identificar que é hora de dormir, que é hora de relaxar. Porque quando o ser humano vê luz, a tendência é ele se despertar. Você entendeu? E aí, o que o estímulo eletrônico libera? Dopamina, que é totalmente o contrário, acelera o corpo. Então, assim, essa ansiedade, ela pode trazer cada vez mais novos transtornos, que pode gerar uma depressão. Porque é uma ansiedade que me prepara ali para um futuro incerto. Talvez eu não me prepare, eu me frustre com isso. Porque hoje em dia, Fábio, a sociedade, principalmente infanto-juvenil, ela vem se adoecendo com o uso da tecnologia, porque é uma tecnologia que é de fácil acesso. Fácil acesso. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente comentar, nível de suporte. Ah, Gabriel, você é contra o uso de tecnologia? Depende. Mais uma vez eu menciono, a tecnologia não está aqui para facilitar o meu pouco conhecimento, para trazer para as pessoas que estão nos assistindo, para você, o que eu posso trazer um pouco do meu conhecimento, para facilitar a vida das pessoas, né, desse público sobre esse assunto. Mas também a tecnologia está ali para limitar muitas vezes a capacidade do indivíduo de se expor nas contingências, principalmente as crianças. Porque se muitas vezes, Fábio, os pais se
não queria falar essa palavra, mas às vezes se acomodam num próprio reforçador que é automático e é muito imediato. Porque essa criança está tendo um comportamento adequado, você entrega a tela, a probabilidade dela ficar tranquila é muito grande. Então, assim, por que a criança não pode ter esse acesso? Né? Se às vezes o mediador não media de fato a relação. Então, assim, a ansiedade em si, ela pode gerar transtornos que preocupam o indivíduo. E outra, né, Gabriel? O pai, a mãe, ele também acaba sendo esse exemplo, porque se eu estou com você ali, né, a gente está brincando, a criança está ali, eu também estou ali no celular, estou no WhatsApp, no rede social, Sim, você também está se tornando esse exemplo, porque a criança ela está ali com olhando e tudo, certeza. né? Com certeza. Então, assim, tem muito a ver com hábito, né, Fábio? Então, assim, existe um termo técnico na psicologia, que a gente trabalha com a ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento, que é o esvanecimento, que é o que eu comentei também em relação ao fading, né, que a gente vai diminuindo gradativamente esses comportamentos inadequados, digamos, né? Associado a isso, tem um comportamento de extinção. Então, se meu filho tem muita dependência com a tela, eu preciso esvanecer esse comportamento. E aí, gente, é muito difícil eu ter repertório em comportamento. Eu sei que esse copo é transparente. E vai chegar alguém e vai falar, por exemplo, não, Gabriel, esse copo não é transparente, ele é azul. Então, até a gente quebrar essa crença que eu estou vendo, ele é transparente, demora muito tempo. E a criança, ela entende que o estímulo reforçador para ela em relação à tela é muito grande. Então, o pai vai simplesmente chegar e vai falar, a partir de hoje você não vai ter acesso à tela. Não pode fazer isso. Né? Porque a gente tem que entender também as preferências dos indivíduos, das crianças. Porque a tela em si, ela é legal. Né? Então, assim, ela é positiva para alguns momentos para as crianças. Né? Eu não sou um tipo de profissional, Fábio, que sou punitivo ao ponto de falar, tira a tela. Não. Existem circunstâncias. Então, se a própria Organização Mundial da Saúde prevê que de 2 a 8 anos, 1 hora por dia, lembrando, com supervisão, ser supervisionado, por que não? Né? Desde que esteja com um alinhamento com o mediador, né? Com cada vez mais um desenvolvimento ali de ABDs, com cada vez mais um desenvolvimento em relação a o que vai estar sendo trabalhado nesse estímulo eletrônico, né? É um documentário, é um joguinho interessante, mas tem muitos estudos, Fábio, que comentam dos jogos que é algo que se chama coping. O coping, ele é traduzido como é como se fosse uma tentativa do indivíduo, né, desse público infanto-juvenil, de resolução de problemas, de enfrentamento. Seria como se uma forma de lidar. O coping, a tradução é lidar, forma de lidar, em relação a essa ansiedade. E muitos jovens, eles migram para esse mundo digital como esquiva para possíveis relações de fatos sociais. Porque, vamos lá, olha a diferença. A relação social, né, nesse mundo contemporâneo de hoje, muitas das vezes ela é muito frustrante para os jovens, para as crianças, para os jovens, porque cada um tem sua preferência. Às vezes você vai tentar ter um contato, você não tem muito repertório em relação, às vezes, um brincar funcional, porque não está sendo tão estimulado assim. Né? Hoje em dia, qual que é os brinquedos dos jovens? Drone, a criança gosta de brincar de drone hoje, patinete elétrico, skate elétrico, carrinho de controle remoto, coloca o óculos lá 3D que vê o avião voando, então você consegue controlar pelo celular. Então, assim, que tipo de brincadeira? Esse tipo de brincadeira é funcional? Não. Então, muitas das vezes, a gente consegue observar uma migração do indivíduo, das crianças, para o estímulo eletrônico como uma válvula de escape, para tentar ser correspondido ali. Porque, por exemplo, a analogia que eu vou utilizar, às vezes um jovem, ele quer tentar se expressar. Muitas das vezes a gente se expressar de uma forma social é difícil, Fábio. A gente se expressar às vezes para a menininha que eu gosto, né? Isso visando para o público adolescente também, né? A punição da sociedade é muito grande em alguns momentos. Então, às vezes eu mandar uma mensagem, nossa, eu gosto de você, no WhatsApp, é muito menos prejudicial, menos punitivo. Qualquer coisa, só desligar o celular, tá tudo bem, né? Só que em algum momento eu estou preparando o meu desenvolvimento social, pelo contrário. Eu estou cada vez mais adiando uma possível resolução de problemas, né? Porque, mais uma vez, eu menciono, como que eu lido com esse tipo de comportamento? Me expondo, né? Então, muitas vezes, tem muitos estudos que comprovam que jogos eletrônicos, que esses chats... Hoje em dia, a gente sabe que... Eu não sou muito ligado a estímulo eletrônico, assim, mas tem esses canais de streamer, né? Que tem 36 horas de live.
Em algum momento isso vai ser funcional? Com certeza não. Porque tudo que é em exagero não é bom. E às vezes você fala, caramba, passou 36 horas, parecia 1 hora. Mas é essa dopamina sendo. Conta, né? Justamente, então essa dopamina sendo liberada e o indivíduo começa a viver mais nesse mundo virtual, que não é o mundo real, do que o mundo social. E isso gera, a ansiedade pode gerar uma depressão, porque de fato eu estou tão funcional, tão focado nesse mundo virtual, que quando eu vou no mundo social, meu Deus, é muito difícil de me expor, é muito difícil de eu tentar, né? Às vezes eu tenho uma fala enrolada, às vezes eu tentar me expressar gera dificuldade na fala, gera sudorese, gera dor de cabeça, irritabilidade e assim sucessivamente. Mas, Gabriel, ainda dentro dessa questão toda que você levantou e que você falou, hoje tem criança com 8 anos, 10 anos, que eu já vi com iPhone. Tem. E aí, questão de presente, né? Eu lembro, quer dizer, parece que eu sou lá do tempo de Dom Pedro, né? Do jeito que eu tô falando. A gente, Dom Pedro. a gente ficava preocupado em dar um presente para a criança, um jogo educativo que estimulasse, foi aquilo que você falou lá no início do nosso papo. Hoje eu vejo assim, dê um tablet, dê um jogo eletrônico para a criança. Uhum. E aí, isso me chamou muita atenção, e é verdade isso que você falou, a gente acaba reproduzindo aquilo que está acontecendo na nossa comunidade, naquilo ali que você está ao seu redor. Justamente. 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 Então, assim, Fábio, o que eu poderia tentar passar para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo, em relação como, né, a gente pode manejar isso? Então, o primeiro passo que eu acho que é importantíssimo, variar esses reforçadores. Então, assim, Gabriel, como que eu vou trabalhar isso? Trabalhar com estímulos que não sejam eletrônicos. Gente, tem tanto jogo legal, jogo de tabuleiro, pintura, de músicas, desenvolvimento com natureza. Eu, por exemplo, eu amo pescar. Fábio do céu, você não tem noção tanto que eu amo pescar. Muito, muito, muito. Né? Essa estimulação da natureza. Lembrando que tudo que é exagero não é bom, né? E eu preciso melhorar isso também, viu? Eu confesso. Então, assim, tentar a gente variar esses estímulos. Por quê? Porque, por exemplo, eu tô lá na minha escola com meu coleguinha e meu coleguinha, supondo, às vezes eu não gosto de futebol, um exemplo, mas meu coleguinha gosta. E aí, eu saber jogar não significa que que eu sou um super jogador, mas eu sei jogar, eu sei interagir com o colega. Vai maximizar a minha chance de socialização. Vai maximizar a minha chance de uma interação social, de uma verbalização, de me fazer entendido, de um sentimento de pertencimento, e assim sucessivamente. E a gente só fica bom naquilo que a gente tem prática. Ninguém pegou um carro e saiu dirigindo perfeitamente. É a aproximação sucessiva do comportamento. Você entende? Igual a fala. Fala a gente começa com balbucios, depois a gente verbaliza algumas sílabas, algumas vogais, e depois se transformam em palavras, aquelas palavras que é até bonitinha quando o bebezinho está falando, e essas palavras vão sendo cada vez mais funcionais. Depois das palavras, né, vem adjetivos, né, e assim sucessivamente. E aí palavras viram frases, que viram textos, e assim sucessivamente. E aí desenvolve a comunicação. Então, o que é importante nesse processo? Trazer reforçadores que não seja eletrônico. Então, assim, atividade física. Atividade física libera uma sensação muito parecida com essa dopamina, que também libera dopamina na atividade física, né? Mas essa sensação, aquele gasto calórico, aquele gasto energético, aquela sensação de prazer, de dever cumprido. Então, assim, estimule seus filhos, seus pacientes a trazer cada vez mais esse gasto energético, porque você, se primeiro, é o mundo humano, o mundo próprio. É eu comigo mesmo. Como é bom a gente conhecer nosso limite corporal ou a nossa potencialidade corporal. Então, assim, trazer esse tipo de reforçador é muito importante. Segundo ponto, tempo de espera. Então, assim, a gente trabalhar dentro desse contexto de controle instrucional, um tempo estabelecido funcionalmente. Ah, Gabriel, mas agora o feriado, hoje é feriado, a partir de amanhã é feriado, o fulaninho só volta segunda-feira para a escola. Então eu vou deixar, porque ele estudou pra caramba. Vamos deixar ele jogando 24 horas. Não é funcional. Por quê? Porque a gente não trabalha o quê? Uma socialização. A gente está trabalhando o quê? Cada vez mais um hiperfoco. Cada vez mais um comportamento único, que é se isolar de um ponto de vista social, uma dificuldade de se expor às contingências. Gabriel, mas ele está se expondo dentro dos jogos.
interessante. Mas lembrando que os jogos e essa parte eletrônica, essa parte de telas, de luminosidade, estímulo sonoro, ela é passiva. Você não está desenvolvendo aquela capacidade cognitiva. Até porque nos jogos, por exemplo, tem vários jogos que você tem modo ajuda. Então o jogo te direciona como jogar, como ganhar. Então você não tem uma frustração. E você falou aí, pode ser cômodo, mas não é legal, porque é isso que você citou, você viu que em todo o nosso papo aqui, você bateu nessa tecla. A Sim, criança, a criança, o pré-adolescente, ele deixa de ter o convívio com o outro. deixa. E assim, não, e a atitude? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? A criança está ali. Então, você está lá na sala, ele está quietinho lá no quarto, horas. É preocupante. É preocupante, sabe por quê, Fábio? Por que que eu menciono isso? Sobre essa questão do o tempo de espera sobre determinadas demandas, o tempo de reforçamento dentro dessa passividade em relação aos estímulos eletrônicos. Porque o que, o que constrói nós adultos, nós jovens, é o quê? É a nossa infância. É o que nós vivemos, né? Porque isso pode gerar traumas. Se eu vivi cada vez mais enclausulado dentro desse estímulo eletrônico ali, né? Tô focado naquilo, qual a experiência de vida que eu vou ter para tentar disseminar quando eu for adolescente? Nossa, eu vivi isso aqui, fui para uma viagem, fiz aquilo, sabe? Assim, me sujei, sabe? Entrei num rio, água gelada, aquela coisa, machuquei, quebrei um braço, andei de skate, sabe aquela coisa de se expor de fato, Uhum. né? Volto a repetir, não estou falando que o estímulo eletrônico ele está ali só para prejudicar o indivíduo. Pelo contrário, mas todo estímulo que ele tem grandes cargas multissensoriais não é positivo. Assim como eu simplesmente correr, se eu não tenho um preparo e vou correr uma meia maratona, eu vou passar mal. Isso é natural. Você entende? A atividade física poderia ser prejudicial, mas o estímulo eletrônico ele está ali, telas, enfim, com uma sobrecarga multissensorial. Então, vamos estimular esse tempo de qualidade da natureza. Vamos estimular essa questão de tempo de espera em relação às demandas. Então, fazer combinados. Que você mesmo falou, Fábio. Então, assim, fulaninho, vamos fazer um combinado? Hoje você brincou 1 hora com o tablet. Que tal amanhã a gente tentar 50 minutos? Vamos tentar? Ah, mãe, não vou conseguir, aquela desregulação. Vamos tentar. Se não conseguir, tudo bem. Lembrando que os pais têm que ter o processo também de entender essa empatia pelo jovem, pela criança, porque esse processo de uma dessensibilização, de um fading out, né, é um processo complexo. Se nós adultos, sabe, nós temos dificuldade em relação a discernir, imagina uma criança. Então, por isso que o cronômetro é interessante, por isso que o timer, esse estímulo visual auxilia esse processo desse tempo de espera, e quando esperar, e quando a gente conseguir esse desenvolvimento, reforçar o comportamento. Bate aqui, filhão. Bate aqui, filha. Você arrasou, você foi muito bem. Eu sabia que você era capaz. Porque eu tô dando o quê? Operação motivadora para o meu filho, para o meu paciente, tentar cada vez mais se engajar nesse tipo de demanda, né? Lembrando uma coisa importantíssima: mediadores têm que ser firmes. Então, assim, a firmeza, cumprir. Se eu falei, nós vamos ficar 45 minutos e você é capaz, e ele tem capacidade para isso, banque o comportamento. Gabriel, vou tentar aqui bancar então. Ele ficou 40 minutos de 45. Vou reforçar. Peraí, você vai perder potência. Porque se você falou que era 45 minutos, por que você já está cedendo? Ah, mas é porque ele chorou muito. Choro não é forma de se fazer entendido. Irritabilidade não é forma de se fazer entendido. Procrastinação não é forma de se fazer entendido. Comportamento autolesivo de se machucar e comportamento heterolesivo de machucar os outros não são formas de se fazer entendido. E acaba que muitas vezes os pais, os mediadores, acabam reforçando o comportamento inadequado. Porque o jovem, mãe, pai, eu quero isso. Filho, agora não tem. Joga no chão, choro, irritabilidade, para evitar esse constrangimento, muitas vezes na presença de outras pessoas. Você queria? Toma aqui. O indivíduo entendeu o quê? Nossa, toda vez que eu fizer isso, eu vou conseguir. Você entende? Então, assim, é muito importante que o indivíduo, mediador desse processo, seja firme e consistente, porque o comportamento, ele é treino. Ninguém, como eu mencionei, ninguém pegou um carro e saiu dirigindo de um dia para o outro, né? Então, assim, é muito importante a gente ser firme nesse processo, é muito importante eu ter um diálogo funcional com o meu paciente, com a minha criança, explicar, filho, isso aqui não é legal.
Esse tempo não é legal que você está. Mas eu vou conversar com o meu público ali, infanto-juvenil, no momento que ele estiver desregulado? Lógico que não, gente. É a mesma coisa, Fábio, você é super brava, eu vou conversar com você nesse momento? Lógico que não. A tendência é você ficar mais brava ainda. Nos momentos que a criança estiver tranquila, conversa assertiva, explica a situação. Porque isso gera até um sentimento de autonomia para a criança. Peraí, meu pai está conversando comigo. Minha mãe está conversando comigo. Trazer à tona essas responsabilidades para esse indivíduo. Isso é muito importante. Agora, Gabriela, a hora passou. Você não sei se você percebeu Não, aí. pois é. Para a gente poder fechar, que bom, porque quando eu sempre fico feliz quando passa rápido, porque fica com Nossa, gostinho. Então, já vou te deixar o convite para você voltar aqui. com certeza. Olha só, perdi a mão, não sei o que fazer com meu filho. Qual é o primeiro passo na hora de buscar ajuda? Identifiquei assim, ele realmente está mais ansioso, toda vez que eu tento trabalhar isso em relação a celular, ao eletrônico ali, não está dando certo, de ajuda. Perfeito. Qual é o primeiro que eu devo fazer? Beleza. Fábio, uma pergunta maravilhosa que você fez, que eu acho muito interessante. Inclusive, hoje eu respondi essa pergunta para uma T, que acompanha um caso meu, e ela aplica alguns programas com o meu paciente. É algo que tem a ver com a terceirização da educação. Por exemplo, o que seria interessante nesse processo? Identifiquei um possível comportamento que poderia atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, por exemplo, né? Identifiquei isso. O que eu vou fazer? Procurar a ajuda de um profissional. Seria interessante. Só que não adianta o profissional resolver essa demanda, sendo que dentro de casa eu não tenho modelo. Sendo que dentro de casa eu não tenho controle instrucional. O que acontece muitas das vezes, pessoal, que o profissional tem esse controle instrucional. Por que que tem? Pelo ambiente ser um ambiente controlado, né? Pelo ambiente ser um ambiente que a gente tem um nível de hierarquia que desde o princípio, do primeiro contato com o paciente, eu estabeleço essa relação de hierarquia. Você quer o reforçador? Mas para isso você tem que se comportar por onde? Você tem que ter comportamentos cada vez mais adequados e funcionais para ter acesso ao que você almeja. Ah, mas o paciente nem me conhece, como que eu vou dar demanda? Começo com demanda de baixo custo. Então, para a gente desenvolver esse processo de controle instrucional, estou vendo uma possível dificuldade do meu paciente. A gente não pode começar já na dificuldade, a gente começa na potencialidade. Porque eu estou gerando o quê? Operação motivadora para entrar na demanda que foi solicitada. Eu não posso simplesmente chegar no desafio. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar um monte de termo técnico como se todo mundo estivesse entendendo. Eu não posso fazer isso. Ainda mais para um público infantil. Então, o primeiro passo, Fábio, seria sim procurar ajuda de um profissional. Mas lembre-se que não existe uma terapia funcional, não existe um tratamento funcional sem a presença efetiva familiar. Não existe. Porque a criança, ela replica o comportamento de quem? De quem ela mais está próxima, que é o quê? Pai e mãe, que é cuidador. Você entende? O que para mim, profissional, adianta o meu pacientinho tá super engajado dentro do consultório, realizando todos os programas, intenção de fala, raciocínio lógico, assim sucessivamente, sendo que da porta para fora ele não tem uma função. O que adianta? Nada. Né? Então, assim, a gente acaba, é o termo que eu utilizo muito, que é enxugar gelo. Então, assim, eu tô modelando um comportamento em 50 minutos e esse comportamento ele é replicado dentro de casa. O pai e a mãe, ele tá ali estimulando, porque não adianta só o profissional trabalhar isso. Você entende? Porque o comportamento, ele é baseado num quê? Num treinamento. Então, assim, é numa replicação. Então, como que eu vou desenvolver esse repertório cada vez mais para ser funcional? Treinamento. Como que eu vou ter um treinamento cada vez mais funcional? Em todos os ambientes. Dentro da terapia, que seria essas habilidades multiprofissionais, dentro de casa, com a minha mãe, com o meu pai, que são figuras de autoridade ali, que são figuras que me dão o suporte emocional e assim sucessivamente, que é a figura de referência para a criança. Que o meu pai e minha mãe consigam explicar essas demandas para mim. Porque muitas vezes também, Fábio, o paciente chega e fala, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a criança nem sabe. Se você não sabe como realizar a instrução, se você não sabe a pergunta, como você vai responder? Você entende? Então falta informação para as crianças e muitas vezes os pais não potencializam uma possível capacidade cognitiva da criança entender o que está sendo proposto. Filho, estou observando um determinado comportamento e vamos procurar ajuda? Nós vamos num tio que
provavelmente vai ser muito legal, você vai brincar, você vai se divertir, você vai aprender brincando, porque isso vai ser funcional para sua vida. Então hoje, Fábio, infelizmente, a gente vê muita dificuldade em relação a uma terceirização da educação. Então, assim, pai, mãe e colaboradores, sinto muito, isso não funciona. Não funciona do profissional estar ali super engajado e o pai e a mãe, né, principalmente, não está ativo no processo. Não funciona, Tem, né? tem que ser uma ação em conjunto. É um conjunto, né? É um conjunto muito profissional. Porque pensa assim, Fábio, todos nós falamos a mesma linguagem para a criança. Ó, fulaninho, isso aqui é um fone, isso aqui é azul. Que cor é essa? Se eu falo que é azul, Fábio, você fala que é azul e a mãe ou o pai fala que é verde, como é que fica a cabeça do menino? Você entende? Então a gente precisa desse alinhamento com o objetivo de quê? Generalização de comportamento. Não adianta nada ele ir super bem no ambiente e no outro não ter generalização. Não adianta. Isso não é um comportamento de fato aprendido. E antes de finalizar, Fábio, eu queria indicar alguns livros, né, sobre esse tema que eu acho que é muito importante. Né? O primeiro seria o que você comentou no início, né, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, né, que eu acredito ser um dos livros top 1 em relação ao assunto, né, muito importante. Né? Outro livro é A Tecnologia na Infância, da doutora Shimi Kang, que ela é psiquiatra, muito bom também, né? Um livro que tem um tema que chama, o título chama um pouco a atenção, né? Que é Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para Nossas Crianças, de Michel Desmourguet. Eu não cheguei a ter contato com esse livro, mas eu ouvi falar muito bem dele, né? Ele tem um nível de relevância muito grande em relação ao aplicativo de compra dos livros, né? Então ele está no top 1, inclusive, nesse site de compras que é a Amazon. Então achei. E o título ele é bem assim, né? Chama a nossa atenção, né? Certo. E a dependência de internet em crianças e adolescentes, fatores de risco, avaliação e tratamento, da Kimberly Young e do Cristiano Nabuco, que eu acredito que o conhecimento para os pais ali, para os profissionais ali também que querem entender um pouco mais do assunto, através de livros. Porque o livro, você está ali, você está lendo, você está trabalhando sua capacidade cognitiva, sua capacidade de armazenamento, você está lendo aquele quanto tempo as pessoas não têm contato com livro, com folha. Isso é importante. Esse desenvolvimento é muito importante, a leitura. Hoje em dia a gente escuta um podcast. Não estou falando que o podcast é prejudicial, tá bom, Fábio? Mas Olha lá, é uma. olha lá. Não estou falando isso, mas eu estou falando assim. Você pode estar fazendo outra coisa, alguma coisa ali e está escutando. Você vai absorver, com certeza. Isso é importante, isso é bom. Mas aquela leitura, você desenvolve. Mesma coisa, a diferença de um filme para a diferença de um livro. A sua imaginação criativa, você imagina várias coisas, várias hipóteses, vários caminhos, entendeu? E assim sucessivamente. Então o livro é muito importante. Eu acho que nada substitui, né? Na minha infância eu fiz com a minha sobrinha. Você está ali incentivando a leitura, ou contar a história, né? Não é só tela, tela, Pois é. tela, tela. Como? É porque isso a gente não se dá conta. Deixa passar, Gabriel. O que você falou foi muito importante. A gente acaba reproduzindo e a gente deixa de se questionar. Você Uhum. vai naturalizando e vai se perdendo, Justamente. né? Justamente. E algo que eu esqueci de comentar antes que você fale que o meu tempo acabou, em relação a um conflito também fisiológico, que hoje existem vários estudos de que o aumento do uso de óculos de crianças por conta de tela muito próxima do rosto, a luminosidade que afeta na miopia, na hipermetropia, nesse desenvolvimento em relação a uma visão de qualidade, né? Então, assim, olha como afeta. Né? Então, assim, é muito importante todos os pais que estão participando e escutando aí o que a gente está falando, se atentar nesses processos, que é muito importante, gente. Às vezes a gente, enquanto profissional, fica parecendo ser chato, repetitivo. Nossa, o Gabriel é porque não tem filho, na hora que ele tiver, ele vai ver como é que é. Eu sei, né? Eu tento ao máximo ter empatia pelos pais, né, Fábio? Esse é o meu objetivo também. Pra gente ter Lá no início eu falei, meu objetivo não é com o paciente, é com a família. E eu entendo. Quando a mãe chega, Gabriel, não fiz o que você falou. Eu falei, tá, tudo bem. Mas entenda que todo comportamento possui uma consequência. E não tem como a gente fugir, Fábio, infelizmente. Verdade. Gabriel, muito obrigado. Eu adorei conversar com você. Assim, eu fiquei feliz que você aceitou de pronto. E o resultado é exatamente isso. A gente não quer acabar, a gente vai continuar falando, conversando, Sim, porque você falou sobre a importância desse tema
Sim. Eu acho que a gente pode voltar aqui outras vezes, Com porque certeza. informação, eu sempre falo aqui, Gabriel, que eu acredito muito que uma palavra ela transforma, ela te coloca para pensar, rever conceitos, mudar. Eu acho que é isso que a gente fez aqui hoje. Então, muitíssimo obrigado. Eu quem agradeço pelo convite e fico à disposição para qualquer novos convites também, tá bom? E um recado para deixar para as pessoas. Gente, não se esqueça que o cérebro é um músculo e o cérebro precisa ser estimulado. É isso. Tá certo. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Esse Bom papo demais. vai para as plataformas de áudio, você vai poder escutar a hora que você quiser, vai ficar aqui também na minha rede. E muito obrigado. Até breve, Gabriel. Até mais. Obrigado, Fábio. Boa Boa noite. Tchau. noite. Até mais.